Continuando o estômago, vamos falar dos intestinos. Nós temos dois intestinos no geral, o intestino delgado e o intestino grosso. É hora de falarmos do intestino delgado, que é aquele mais delicado em relação ao grosso. O intestino delgado, no total, ele tem aproximadamente 7 metros de comprimento, sendo esse intestino a principal parte do trato digestório associado à absorção de nutrientes. Nele também acontece uma porção importantíssima da digestão dos alimentos. Então, este é o intestino delgado, que estende-se do piloro, que faz parte do estômago, à junção iliocecal, que é exatamente na transição para o intestino grosso. E é essa porção do estômago até o intestino grosso é que tem aproximadamente 7 metros de comprimento. O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada de duodeno, é a menor e mais fixa do intestino delgado, e as duas próximas porções são chamadas de jejuno e de íleo. O jejuno e o íleo são as partes noveladas do intestino. São as partes que ficam enroladas dentro da cavidade abdominal. Falando em cavidade abdominal, todo o intestino delgado está localizado na cavidade abdominal, tá? E essas porções noveladas, jejuno e íleo, sendo que o jejuno corresponde a 2/5 deste intestino e o íleo os 3/5 restantes. Então, a maior porção é do íleo. Aqui nós temos os 2/5 e o duodeno, que é a menor e a porção mais fixa, comparando-se às 3 partes do intestino delgado. Aqui eu fiz um desenho esquemático com o estômago que nós já estudamos na aula anterior e aqui já o início do intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado é o duodeno, que recebeu esse nome duodeno porque o seu comprimento corresponde a 12 dedos. 12 dedos, duodeno. Esses 12 dedos, gente, estão traduzidos em aproximadamente 25 centímetros de comprimento. O duodeno se estende do piloro, a junção pilórica, que é a última porção do estômago, e vai até a flexura duodeno jejunal, que é um ângulo que se faz do duodeno para o jejuno, que é a próxima parte do intestino delgado. Esse duodeno, que tem 25 centímetros, ele tem uma forma em C, um formato em C, onde a sua parte mais côncava recebe ou aloja, abriga, alberga aqui a cabeça do pâncreas, que é uma glândula, é um órgão acessório que a gente vai estudar também em outra aula. Então, este é o duodeno, que é dividido em 4 partes. Então, é hora de completarmos esse quadro com mais informações. Tudo que vocês estão vendo de verde é o duodeno. Está presente na cavidade abdominal, a sua maior porção está no lado direito da linha mediana, apesar a sua porçãozinha final está à esquerda da linha mediana. A primeira porção do duodeno é a porção mais livre e mais dilatada do mesmo. A primeira porção, ela está logo em seguida ao piloro. Então, o quimo, ele é liberado do piloro para a primeira porção do intestino delgado, que é, número 1, bulbo duodenal, ou ampola. Bulbo duodenal, ou ampola, porque é a porção mais dilatada, ou ampola do duodeno. Tem aproximadamente 5 centímetros de comprimento. A segunda porção é essa aqui, olha, descendente. Ela desce e faz um arco. Está exatamente na concavidade que abraça a cabeça do pâncreas. O número 2 é chamado de porção descendente do duodeno, ou arco duodenal. Tem aqui de 7 a 10 centímetros de comprimento. Nessa porção descendente número 2, existem dois
orifícios que são chamadas de ampola duodenal maior e ampola duodenal menor. Estas ampolas demarcam exatamente o ponto onde o ducto se desemboca nesta área. Que ducto é esse? São dois ductos, né? A gente tem o ducto pancreático acessório, que desemboca na ampola duodenal menor, e a gente tem o ducto colédoco, que desemboca na ampola duodenal maior. Então, vocês vão ver aqui nessa imagem que a gente tem o arco do duodeno e essas duas bolinhas, esses dois orifícios são as ampolas. A ampola duodenal maior desemboca o ducto colédoco e na ampola duodenal menor desemboca-se o ducto pancreático principal. Em relação a esses ductos e suas funções, a gente vai falar em aulas futuras. Continuando as porções do duodeno, a terceira porção do duodeno é essa porção deitada. Então, a gente segue aqui o número 3 para a porção horizontal do duodeno. Porção horizontal do duodeno. E o número 4 é uma porção que ascende, que sobe antes de fazer um ângulo, antes de fazer a flexura do duodeno jejunal. Esse número 4 é a porção ascendente do duodeno. Então, essas são as 4 porções do duodeno. A primeira é o bulbo duodenal, a maior que eu falo é a mais dilatada, mas de comprimento ele apresenta 5 centímetros, tá? E é a porção livre. As outras porções estão fixadas pelo peritônio e a gente vai falar sobre essa prega daqui a pouco. Continuando, o número 2 é o arco duodenal, ou a porção descendente do duodeno, que tem de 7,5 a 10 centímetros de comprimento. É de 7 a 10. Número 3, que é a porção horizontal, tem de 5 a 7,5 centímetros de comprimento. E a última porção, a número 4, que é a ascendente, ela tem 2,5 centímetros, é a menor porção do duodeno. E depois da ascendente, olha, a gente tem uma boquinha no sentido anterior, olhando para a parede anterior do abdômen. Esta é a flexura do duodeno jejunal. Esta é a transição que demarca o fim do duodeno e o início do jejuno. Turminha, essa foto que vocês acabaram de ver é a imagem do duodeno no Atlas. E como sempre eu digo para vocês, em toda a aula minha e a aula de professores presenciais das faculdades, tenha o Atlas do lado, tá? Dê uma pausa no vídeo e analisa com detalhes as estruturas do duodeno.